tudo bem? Que prazer estar aqui para compartilhar com você a palavra do Senhor. Eu creio que Deus tem algo maravilhoso para falar comigo e com você através dessa palavra. E eu gostaria que você preparasse seu coração. Se você tem uma Bíblia aí perto, eu gostaria que você pudesse usar a sua Bíblia. Eu creio que você gosta de ler a Bíblia. Então nós vamos estar lendo alguns textos da Bíblia para entender essa palavra que quero compartilhar com você nesse momento. E eu quero trazer como tema para essa palavra o resgate. É bem provável que você já assistiu alguma cena de resgate, talvez em um acidente, uma pessoa em um incêndio, ou coisa assim, ou talvez um resgate no meio do mar, alguma coisa assim. Então, quero falar sobre o resgate. Eu quero ler alguns textos aqui da Bíblia Sagrada. Nós vamos ler um texto em duas versões. No livro de Colossenses, capítulo 1, verso 13 ao 16, na ANN, ele diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, na qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Nessa tradução ANN, ele fala que ele nos libertou. Mas visto que o tema dessa palavra é sobre resgate, olha o que ele fala na tradução NVT, o mesmo texto. Ele diz assim: ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. O Filho, falando acerca de Jesus, o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, os reinos, governos e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Bem, nessa tradução aqui que eu acabei de ler, ele fala sobre resgate. Eu gostaria de falar sobre que resgate foi esse. Como a Bíblia nos mostra em Romanos capítulo 3, verso 23, que ele fala que todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Todos pecaram e foram afastados, foram instituídos da presença de Deus, ou foram como que fossem eliminados por causa do pecado, afastados do pecado. Mas a Bíblia ela fala que um dia Jesus, ele morreu lá na cruz por nós. Então, por que Jesus fez isso? Por quê? Porque Jesus nos resgatou. A primeira razão que nós podemos entender é porque todos nós cometemos pecado. O salmista Davi, ele diz assim: em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Agora, é interessante porque Jesus nunca pecou. Jesus, ele é o Filho de Deus. A própria Bíblia diz que ele é a imagem do seu Senhor. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus que ele é a imagem visível e invisível do seu Pai. Então Jesus nunca pecou. Por que Jesus mostrou tanto interesse de nos resgatar, como eu li nesse texto, nos resgatar do império das trevas? Você sabe que
no reino, quem governa é um rei, mas no império, quem domina, quem governa no império não é um rei, é um ditador, é alguém que está ali para escravizar, para humilhar as pessoas. Então, por que Jesus fez isso? Como eu falei, primeiro porque nós éramos pecadores, e por causa do pecado nós estávamos sujeitos à condenação. Agora, olha o outro versículo que confirma sobre uma razão por que Jesus fez isso. Ezequiel 18, verso 20, ele diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. E ele diz que o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, mas a perversidade do perverso cairá sobre este. Então, imagina se Jesus não nos resgatasse desse império, se Jesus não nos livrasse dessa condenação. Essa foi a razão porque Jesus, ele tornou-se o grande resgatador, o grande, não apenas libertador, mas resgatador. Na primeira tradução que eu li, ele fala que ele nos libertou do império das trevas, mas nessa outra tradução, ele não apenas nos libertou, mas ele nos resgatou. Olha o que diz também em João capítulo 3, verso 16, que é um versículo muito conhecido. Ele fala por qual foi a razão que Jesus nos resgatou. Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a razão, uma das razões, eu creio que a principal foi essa, porque Ele nos amou incondicionalmente. Ele nos amou, e esse versículo diz que Deus nos amou de tal maneira. Não tem como explicar, não tem como descrever esse amor tão grande que ele fala em João. Mas também no livro de João, ele também fala um outro versículo muito interessante, João 15:13, ele diz assim, olha, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. E é interessante quando a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira, é isso que ele está falando. O resgate de Jesus por nós foi algo assim tão importante, tão poderoso, tão inexplicável, que ele diz que ninguém tem um amor como esse de dar a alguém a sua própria vida. Você já viu alguém se oferecer como resgate por outro? Você já viu alguém se colocar, vamos supor, morrer por uma pessoa má, por uma pessoa que pela lei é condenada pelos seus atos? Você já viu alguém se oferecer? Não, eu quero morrer por ela, eu vou morrer por ela para que ela possa ter vida. Então, Jesus fez isso. Ninguém tem maior amor do que Deus, ninguém tem maior amor do que Jesus, de Ele mesmo dar a sua própria vida por mim e por você. Mas ainda tem mais um versículo, por isso que eu pedi para você, esteja com sua Bíblia aí aberta para você fazer até anotações desses versículos. Olha o que diz Romanos capítulo 5, o verso 8, que ele diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para comigo e com você. Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Todos nós sabemos que é um fato, Jesus morreu por nós, e Jesus não morreu pelos justos, Jesus morreu pelos pecadores, do qual eu sou um dos principais, e Jesus morreu por mim, e quando eu recebo isso que Jesus fez, eu faço parte desse resgate. Quando eu recebo Jesus como meu Salvador, quando eu dou a oportunidade para entrar na minha vida, eu faço parte desse resgate, morrendo um justo pelo injusto, morrendo um santo pelo um pecador. Eu sou pecador, você é pecador. Então, por que Jesus fez isso? Porque todos nós pecamos. Por quê? Porque a alma que pecar, essa morrerá. Por quê?
Porque o salário do pecado é a morte. E esse versículo de Romanos 6:23, quando ele fala que o salário do pecado é a morte, não é apenas a morte física, que acontece também, mas é a morte espiritual, é a morte, é a separação de Deus. Mas o versículo de João 3,16, Deus nos amou de tal maneira que ele deu o seu próprio filho para nos resgatar, para nos libertar. Deus deu o seu filho ao ponto de ele dizer que ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua própria vida. Jesus deu a própria vida dele em meu lugar e em seu lugar. E o versículo de Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu próprio amor para comigo e com você, pelo fato de ter seu filho, Cristo Jesus, morrido por mim e por você, sendo nós ainda pecadores. Já parou para pensar sobre isso? Que honra, que privilégio, que oportunidade nós temos de entender isso e saber que esse resgate Jesus fez por mim e por você. Agora, qual foi o preço desse resgate? O que Jesus fez por mim e por você? Nós vamos ler alguns textos, mas deixa eu ler uma história aqui muito interessante. Essa história diz o seguinte: conta-se a história de um marinheiro cristão muito experiente em navegar em alto mar. Ele tinha um filho adolescente e era o sonho desse filho, desse garoto adolescente, um dia viajar com o seu pai em alto mar. Então, esse filho, de repente chegou aquele momento tão esperado pelo filho. Seu pai convida o seu filho para fazer uma viagem, só eles dois. Enquanto o seu pai falava, os olhos daquele garoto, aquele adolescente, brilhava, pensando: com certeza vai ser a viagem dos meus sonhos, vai ser uma viagem inesquecível poder viajar em alto mar com meu pai. Porém, o filho, ao olhar bem nos olhos do pai, enquanto falava sobre a expectativa para a viagem, quando o filho olhava, o filho diz: pai, posso te fazer um pedido? Sim, claro, filho, pode fazer. Posso levar meu coleguinha comigo nessa viagem? Eu estou querendo ganhar meu amiguinho para Jesus e levar comigo para a igreja. Era um adolescente, e levar comigo para a igreja. E essa é uma boa oportunidade. O pai pensou muito e disse: filho, isso é uma grande responsabilidade. Ele não é meu filho, é uma responsabilidade muito grande levar um adolescente. E ele implorou: pai, mas é a oportunidade que eu tenho de falar mais de Jesus para ele, e ele vai estar conosco. Mas já que você, aí o pai olha para o filho e fala assim: mas já que o seu amigo é importante para você, você pode levar. Então, em pleno mar, desfrutando naquela alegria maravilhosa, quando de repente surgiu uma grande tempestade. E aquela tempestade veio com tanta força, com tanta violência, e as ondas começaram a se formar, as ondas começaram a crescer, e a embarcação desse marinheiro começou a ser varrida pelo vento e pelas ondas. E ele não sabia, apesar de ser muito experiente, mas as ondas estavam se formando tão rápido, e ele não podia tirar a mão dali do timão, porque ele tinha que manter o barco na direção certa. Caso contrário, o barco ia afundar, ia virar. Mas de repente, quando ele olha, vem uma força das ondas, e o barco quase vira. E quando ele procura o filho dele e o colega do filho dele, ele não encontra mais no barco. Ele simplesmente olhou para o lado e viu o seu filho e o coleguinha dele lá no meio do mar. E o pai entrou em desespero, porque ele não podia voltar, as ondas estavam tão grandes e não podia voltar para salvar. E ele lembrou que dentro do barco ele tinha uma boia salva-vida, uma única boia salva-vida. Então ele conseguiu parar o barco e ficou olhando para o filho, e ele não podia jogar a boia para os dois, porque
De repente um poderia afogar o outro. Mas o pai agora, o que eu faço? Os dois clamando. Mas o pai pensou o seguinte: o meu filho, ele já conhece a Jesus. Como eu gostaria de salvar meu filho. E as ondas batendo muito forte, começando a entrar água no barco. Mas aquele pai, apesar de ter muito amor pelo seu filho, ele fez uma escolha muito, muito difícil. Ele pegou aquela boia salva-vida e ele jogou para o colega do filho dele. E quando ele traz o colega do filho dele para o barco e consegue colocar o coleguinha do filho dele no barco, e ele pega a boia para jogar para o filho, ele não consegue mais ver o seu filho. O filho afundou e ali naquele mar ele perdeu o seu filho. Sabe de uma coisa? A mesma coisa Deus fez comigo e com você. Deus nos amou dessa maneira. Esse foi o preço. Eu quero ler com você alguns textos. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53. Olha o que a Bíblia diz aqui no livro de Isaías 53, o versículo 1. Ele diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Agora olha o que diz o versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Imagina esse preço que o Filho de Deus pagou por mim e por você. Lá naquela cruz, a Bíblia diz que ele não tinha aparência e nem formosura. No capítulo 52, um pouco mais atrás, capítulo 52, olha o que diz o versículo 13: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, e ele será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, a sua aparência, mais do que dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração nas nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Sabe o que esse texto está dizendo? O preço que ele pagou. As pessoas olhavam para Jesus e a Bíblia diz como pasmaram muito à vista dele. Por quê? Eles estavam assim, não entendendo quem era aquele que estava lá na cruz. Sabe, essa imagem que nós temos do sofrimento de Jesus, aquele Jesus que está apenas com uma furada de uma lança no seu lado, e com aqueles cravos na mão, aquela coroa de espinho, nós não temos ainda que pensamos o maior sofrimento, nós não conseguimos entender o quanto ele sofreu. Por isso que eles ficaram pasmo de ver. Não era um homem que estava na cruz, era como que fosse um montão de carne. Deixa eu mostrar aqui para você mais um texto no livro de Salmo, capítulo 22. Olha o que Davi ele narra acerca do sofrimento de Jesus. Imagina só, esse foi o preço que ele pagou. O Salmo 22 diz assim: é a expressão de Jesus diante de tanto sofrimento, diante de tanta agonia, diante de tanta dor. Olha o que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste?
porque se acha longe de minha salvação. As palavras de meu bramido, Deus meu, clamo de dia e não me responde. Também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre louvores de Israel. Olha o versículo 4. Nossos pais confiaram em ti e os livraste. Olha o que o salmista está falando. Nossos pais, é a expressão de Jesus. Nossos pais confiaram em ti e tu os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, o próprio dos homens, desprezado do povo. Aí ele vai falando: todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios, meneiam a cabeça. Então ele vai falando do sofrimento de Jesus. Verso 11 fala: não te distancie de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Sabe quem está falando isso? O Filho de Deus falando para o seu Pai. Olha o versículo 19, ele diz: tu, porém, Senhor, não te afaste de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Sabe quem está clamando isso? É Jesus, clamando pelo seu Pai, dizendo: meu Deus, meu Pai, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Mas ainda tem mais um outro versículo que eu quero falar sobre esse preço. Olha o que ele diz aqui em Mateus. Eu li vários versículos no Velho Testamento, mas em Mateus, no capítulo 26 e o versículo 38, ele fala assim: então lhe disse. Aonde Jesus está falando essa frase? Quando ele está lá no Getsemane orando. Olha o que ele diz: então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Que situação difícil. Você que é pai, você que é mãe, imagine seu filho pedindo por socorro. Eu tenho certeza que você faria qualquer coisa para livrar seu filho, para ter seu filho livre daquele momento difícil. E felizmente, graças a Deus, que nesse momento, Deus, o Pai, preferiu olhar para mim e para você, porque Ele sabia que era a única maneira, a única razão e caminho pelo qual nós poderíamos ser salvos, pelo qual Jesus poderia nos resgatar. Esse foi um grande preço. Primeira coisa que eu falei sobre por que Jesus fez e qual foi o preço que Ele pagou. Todos esses textos mostram o preço que Ele pagou. Ele pagou com sua própria vida. Esse foi o preço que Jesus pagou por você e por mim, pelo nosso resgate. Isso é o quanto você vale. Sabe qual é seu valor? Sabe qual é o preço que você tem para Deus? A vida do Filho de Deus, a vida de Jesus. E a última coisa que eu quero falar: e agora? Ele nos resgatou. Glória a Deus por isso, que Ele nos resgatou. Glória a Deus porque Ele nos amou de tal maneira. Glória a Deus porque Ele pagou um preço tão alto. Mas e agora? O que eu preciso fazer? O que eu devo fazer? Uma vez que eu sou resgatado, e como a Bíblia diz, que eu sou liberto, Ele vos libertou do império das trevas. O que eu posso fazer? Sabe de uma coisa? Tem uma história muito interessante de uma mulher que ela era escrava e ela servia ao seu senhor por muitos anos. Só que chegou um momento que aquele senhor não queria mais ter aquela mulher como escrava. Então ele decide vender aquela mulher. E quando ele decide vender aquela escrava, ele foi levar aquela mulher para o leilão. E quando chegou no leilão, ele começou a oferecer: tenho uma escrava, é uma excelente escrava, ela trabalha bem, desde que não lhe falte a punição, não lhe falte o castigo, ela trabalha e tudo mais. E ele começou a oferecer
aquela mulher ali no leilão. E quem dá tanto? E aí ofereceu, eu dou tanto, quem dá tanto? E assim foi subindo o valor dela. Mas chegou um momento que o homem, mesmo que insistisse pelo um preço mais alto, ninguém queria dar mais. Porque para eles sabiam que aquela escrava não valeria tudo aquilo. E quando não tinha mais ninguém, ele falou assim: não tem mais ninguém para dar o último valor e tal. E naquela vontade de querer ganhar um pouco mais, ele falou: bom, já que não tem, então dou-lhe uma. E quando ele vai falando assim, aí alguém se levanta lá atrás e fala assim: eu dou o triplo do que todos deram. Então aquele dono daquela escrava, ele falou o seguinte: está vendido para você. Nem terminou de contar o tempo que estava ali, mas ele bateu o martelo e vendeu para aquele homem. Bem, esse homem, novo dono dessa escrava, chegou com ele e falou: olha, está aqui a escrava, é sua. E passou para aquele novo dono a carta de alforria. E sabe o que aconteceu? Ele chamou aquela escrava e ele falou: agora ela é sua escrava e ela vai trabalhar. Não pode faltar o chicote, porque você sabe, o escravo, ele tem algumas marcas na sua vida, e principalmente na sua alma. Qual é a marca de um escravo? Um escravo, ele tem marcas nas costas de levar as chicotadas. O escravo, ele tem marcas na sua perna de levar corrente e coisas assim. O escravo, outra marca que um escravo tem é um olhar triste e profundo, de desprezo, de ser humilhado, de não ser valorizado. Então ele falou isso para o novo dono, e o dono pegou aquela carta de alforria, que agora lhe dava o direito de ser o dono daquela escrava. Ele pega aquela carta, ele olha para aquela escrava e estende a mão para ela e diz assim: esse documento é seu. A escrava, não entendendo, pegou o documento, começou a ler: esse documento é seu. Ela falou: não, eu sou sua escrava. E ele falou: não, eu não comprei você para ser minha escrava, eu comprei você para ser livre. A partir de agora, você não é mais escrava de ninguém. Eu comprei sua liberdade, eu resgatei você. Então você pode pegar essa carta de alforria. Agora você pode rasgar, você pode queimar, pode jogar no lixo, pode fazer o que você quiser, porque a partir de agora você é livre. E sabe que aquela mulher olhou para o seu novo dono e ela disse assim: já que o senhor tem sido tão bom para comigo, eu quero lhe fazer um pedido: deixa-me ser sua escrava. Eu quero ser uma escrava voluntária. Eu quero servir o Senhor voluntariamente. Exatamente foi isso que Deus fez comigo e com você. Ele pagou o preço. E a Bíblia nos fala que Ele nos chama de servo. Então nós vamos servir o Senhor com todo o nosso coração. E sabe de uma coisa? Romanos capítulo 8, verso 1 e o verso 2 diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Somos livres, glória a Deus por isso. Agora você é livre, simplesmente livre. Ele pagou o preço do seu pecado. Eu quero encerrar essa palavra lendo esse texto. E para esse texto, como todos, mas principalmente para esse aqui, eu gostaria que você redobrasse a sua atenção. Olha o que diz esse texto aqui. Ele é muito poderoso, glória a Deus. Ele é muito maravilhoso. Que ele diz aqui no livro de Colossenses, capítulo 2, começando com o versículo 13. Olha o que ele fala assim: e a vós outros, que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Que versículo! Vou repetir esse versículo. E a vós outros, que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, com Jesus, perdoando todos os delitos. Mas olha o versículo 14:
tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, contra mim e contra você, que constava de ordenança, a qual nos era prejudicial. Sabe o que Jesus fez? Ele removeu inteiramente, encravando na cruz. E olha o versículo 15: e despojando os principados e potestade, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. Aleluia, isso aqui é forte demais. Você não deve mais nada. Jesus pagou o preço, Ele te libertou e Ele te resgatou. Então viva agora como alguém livre em Cristo Jesus. E vamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Eu quero deixar um convite muito especial para você. Se você quer participar, ouvindo mais essas ministrações, se você quer conhecer a nossa igreja, hoje nós temos um local onde estamos reunindo, e eu quero convidar você a ir. No rodapé do seu vídeo está passando o endereço da nossa igreja. Aí você tem o QR Code que você pode entrar ali, acessar e conhecer essa igreja, conversar com a gente, tá bom? Se você precisa de oração, você pode também, através do QR Code aí dessa informação, você pode pedir oração e vai ser um prazer poder atender você, tá bom, querido? Deus te abençoe. Eu quero orar com você nesse momento. Pai querido, nesse momento eu oro por essa pessoa, Senhor, que ouviu essa palavra. Pai, que o Senhor possa regar pelo Teu Espírito Santo essa semente que foi semeada, que venha trazendo revelação, que venha trazendo profunda convicção do que o Senhor fez por nós lá na cruz do Calvário. E nós tomamos posse da nossa liberdade em Cristo Jesus, para a glória do Seu nome. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Não perca as nossas próximas ministrações que vamos estar compartilhando no nome de Jesus. Amém.